Bom dia! Começa agora a edição desta terça-feira do Bom Dia Baixada. Ficamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre o direito do consumidor e também sobre Estatuto do Idoso. Para tratar de diversos temas, recebemos o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma. Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Nathalie, doutora Thelma. É uma alegria participar, estar aqui novamente podendo falar do Procon e dos direitos do consumidor aos nossos telespectadores. E fazendo um balanço dos postos avançados, né? Vamos lá, até porque já tem novidade. Eu sempre quando venho aqui eu quero trazer novidade, então tem novidade para você, a gente vai falar para os seus telespectadores. E também a advogada Thelma Aulicino. Doutora Thelma, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, doutor Rafael. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder participar mais uma vez para estarmos falando aí um pouco dos nossos idosos. E precisamos falar, né, doutora? Muito. E a partir de agora você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos também simultaneamente ao vivo. Rafael, eu vou começar o programa querendo saber da novidade. Qual é? Achei que você fosse falar primeiro não, do que já tem. Não, vamos anunciar a novidade. Você imagina o que seja, não? Não. Não? Não. Mais um posto avançado. Aonde? Na Strong Exags. Uau! Só que agora, em primeira mão, hein? Porque isso não foi avisado, anunciado ainda, mas já está tudo, obviamente, que combinado e já acertado, tanto com a instituição quanto com o processo administrativo necessário para essa instalação. Mas esse posto, Nathalie, com um diferencial, porque a Strong Exags aqui, da FGV, ela não tem curso de Direito. Exato. Então, na verdade, esse posto, ele será uma parceria para os alunos de administração. Olha que legal. E ciências contábeis, enfim, essa outra parte, para prestar um serviço que nós não temos no Procon, que é o da análise de cálculos, verificação de juros, porque nós temos sim demanda sobre juros abusivos, não é? Então, se a gente pegar nesse mix de serviço, cartão de crédito, cheque especial, financiamento de veículos imobiliário. E hoje o que acontece? Às vezes o consumidor tem uma dúvida, às vezes o consumidor acha que há uma prática de abusividade de juros, de taxa cobrada, mas como ele não tem o conhecimento técnico para fazer o cálculo ou refazer esse cálculo, nós o orientamos a procurar uma ajuda especializada, não é? E agora, com esse posto avançado, nós teremos a prestação desse serviço de forma gratuita pelos alunos, através da supervisão, obviamente, do corpo docente da instituição, através dos professores, mas nós teremos essa prestação de serviço gratuitamente aos consumidores. E isso será feito no Dia Mundial do Consumidor, no dia 15 de março, uma sexta-feira, nós inauguraremos esse posto avançado para a prestação desse serviço, que é uma demanda reprimida dos consumidores. Isso que eu ia te perguntar. A decisão por abrir este posto avançado com esse tipo de serviço é reflexo de uma demanda que o Procon vinha percebendo? Há muito tempo nós já temos essa demanda e temos a intenção de suprir essa lacuna, não é? Mas a verdade é que nós não temos, nós temos, por exemplo, na estrutura do Procon, o programa de apoio ao superendividado, que é comandado por um servidor de carreira que é economista, enfim, mas que não faz essa parte que diz respeito ao atendimento direto, porque o programa de apoio superendividado tem uma outra razão de ser, uma outra natureza, não é apenas uma renegociação, mas é uma reeducação financeira para reinserir esse consumidor no mercado de consumo sem que ele volte a ter problemas com o endividamento. O que nós faremos através dessa parceria com a Strong Exags é justamente permitir que esse serviço, até em homenagem ao princípio da informação, porque nem sempre o consumidor tem razão em relação aos juros, mas ele tem dúvida e precisa ter essa dúvida dissipada, precisa ter isso esclarecido, exatamente. Então, essa prestação de serviço gratuitamente permitirá. Nós já tínhamos detectado a demanda, mas precisávamos do parceiro. E aí veio a
a instituição se predispôs e, enfim, na verdade, ela também que nos procurou para que nós avançássemos nessa parceria. Então, como nós já temos os postos avançados, né, em parceria com as universidades que possuem o curso de Direito, lá o atendimento será para o Poupa Tempo, para todos os postos avançados e, quem sabe, nós possamos expandir. A instituição pode ter essa pretensão de expandir também para outros PROCONs, enfim, atendendo consumidores de outras cidades que não apenas de Santos. Começaremos por Santos. Rafael, com esse posto, já são quantos? Com esse serão 5. Serão 5. E mais o Poupa Tempo, o nosso, né, que agora a gente chama de o posto central, Sim. É o Poupa Tempo, que já existia antes, e aí todos os demais foram sendo criados desde 2017, espalhando a aproximação, né, espalhando e aproximando o PROCON do seu cliente, que é o consumidor, e que, portanto, somos todos nós aqui. No finalzinho do mês passado, a gente inaugurou um importante posto no Concais, lá, inclusive, para atender uma demanda que é crescente. Embora a gente não tenha cruzeiros ainda de inverno, a gente tem uma alta demanda na alta temporada. Qual balanço pode ser feito desses primeiros 30 dias? Olha, eu penso que é um balanço muito positivo, não é? Porque ali nós temos um fluxo de pessoas que, por si só, justificaria a presença de um posto do PROCON, enfim, de um órgão administrativo, porque já há outros órgãos do Estado lá presentes, inclusive o Juizado Especial Cível, anexo aqui da Universidade de Santa Cecília, Delegacia da Polícia Civil, posto da Polícia Federal, enfim, toda a estrutura do poder público presente e, então, o órgão administrativo que defende o consumidor também se fazendo presente ajuda, inclusive, no trabalho dos demais órgãos, né? É comum lá nós recebermos pessoas vindas da Polícia Civil, inclusive os nossos colegas, os investigadores, delegados, nos trazem porque falam, olha, esse problema não é de polícia, é de PROCON, né? Então aí a gente atende. Ou a gente, às vezes, também... Não é de PROCON, mas é de polícia. É de polícia, exatamente. Ou não é do juizado lá e vem conosco, enfim. Lá nós temos prestado um bom serviço, me parece, de orientação, de educação, não é, ao consumidor, aos comerciantes também. O que é muito importante, corrigimos, né, muitas práticas lá pontuais, né, em relação à questão do preço, ostensividade de forma de pagamento, exemplar do código, tudo isso na forma de orientação e de conscientização e não na forma de punição. Mas também registramos reclamações. Lá tem a plataforma do consumidor.gov, que é sempre bom a gente divulgar e está acessível a todos os passageiros, consumidores, mas também o Sindec, que é o nosso programa que funciona aqui no anexo da Unisanta, no posto central, enfim, e que lá está à disposição e que já foi utilizado, né? Então lá nós já também recepcionamos reclamações, registramos reclamações contra as empresas que lá atuam, né? As armadoras lá do navio, por conta de um problema envolvendo uma consumidora. Que eu, aliás, acompanhei pelas redes sociais. O começo, verdade, o meio e o final desse atendimento. Isso, é verdade. A gente postou lá porque era uma questão pontual de uma cobrança de $500 que foi feito a ela, de forma unilateral e sem uma comprovação desse gasto efetivo, e talvez a melhor orientação, que ela não teve, obviamente, porque estava a bordo, né? Então, a melhor orientação seria de não pagar, já que há uma fundada dúvida em relação a essa cobrança, mas uma vez efetuado o pagamento, ela tem também todo o direito de questionar, de ressarcimento, e foi isso que ela fez através do PROCON. Nós iniciamos aqui e ela concluirá esse atendimento no PROCON da sua cidade, salvo engano, o PROCON de Santo André. Exatamente. Thelma, nossos idosos são consumidores em potencial e consomem bastante. Para isso e para essas relações de consumo, nós temos o Código de Defesa do Consumidor. No entanto, nós também temos o Estatuto do Idoso, que foi criado justamente porque se trata de uma parcela da população crescente, né, e que muitas vezes tem os seus direitos, que são os mais importantes, feridos, né, não respeitados. Sob o aspecto do Estatuto do Idoso, o que podemos comemorar e o que ainda segue sendo desafio? Na verdade, o Estatuto do Idoso, ele é muito jovem. Ele completou, ano passado, 15 anos. Ele é de 1º de outubro de 2003. E, infelizmente, a lei ela é muito boa, porém, ela não é cumprida. Muitas pessoas ainda, por desconhecimento, por falta de divulgação, muito embora as políticas públicas estejam cada vez mais crescentes, as mídias sociais, TV, enfim, rádios, estão fazendo bastante campanha em relação a isso.
falta ainda um pouco de divulgação e de cumprimento do estatuto. Então, mas, ao meu ponto de vista, por falta realmente de conhecimento, por falta dos idosos. Os idosos ainda não conhecem o estatuto. Eles não têm acesso, nem todos têm acesso à mídia social, nem todos têm acesso à internet, então fica mais difícil. Agora nós estamos fazendo um programa, inclusive, o doutor Rafael está aqui, ele sabe que todos os estabelecimentos são obrigados a ter o Estatuto do Idoso, mas nem todos os idosos pedem para usá-lo. Como, por exemplo, hoje já existe talvez uma prática maior de solicitar o Código de Defesa do Consumidor. Mas também foi uma questão de mudança de cultura, né? Porque quando o Código de Consumidor chegou também muitos nem sabiam que podiam contar com aquele instrumento de defesa. Exatamente. Então, assim, fica muito difícil você garantir um direito, garantir uma violação de direito, se eles desconhecem o próprio direito. Eles não têm o hábito de denunciar. Eles denunciam, às vezes, um problema do consumidor, alguma coisa, mas violação do seu próprio direito fica muito difícil. Quais são os principais direitos que ainda são violados quando a gente pensa em idoso, doutora Thelma? A integridade física. Muitos idosos, eles deixam de denunciar o problema que sofrem com a integridade física dentro do seu núcleo familiar. E eu digo que não é bater no idoso, e sim gritar com o idoso é violação de direito. O idoso tem violação na saúde, tem violação ainda no mercado de trabalho. Então, nós ainda temos muito que fazer, está melhorando bastante, nós estamos trabalhando muito para que isso aconteça. Os conselhos municipais, os conselhos estaduais, o Conselho Nacional está trabalhando muito, mas ainda temos muito a fazer. Quando a gente fala de mercado de trabalho, inserção do mercado de trabalho, especialmente da pessoa na terceira idade, levando em consideração que o nosso país é um país que está envelhecendo, vocês acreditam que a gente possa mudar essa política de enxergar aquele que tem mais idade como o que traz experiência e não deixá-lo à margem desse mercado? Rafael, qual que é a tua opinião sobre isso? Olha, eu penso que sim, não é? Porque justamente essa experiência, ela é reflexo, é fruto da idade, não é? Quer dizer, não tem como você exigir experiência de quem está começando, né? De quem está entrando no mercado de trabalho. Eu penso, né, esse desafio que a doutora Thelma colocou em relação ao Estatuto do Idoso, que não é, de certa forma, muito diferente em relação ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor, talvez a diferença seja pelo lapso temporal. O Código é de 1990, o Estatuto é de 2003, então a gente tem mais de uma década aí para disseminar essa informação. Mas veja que é necessário pulverizar isso, né, quer dizer, levar mesmo ao conhecimento de todos. E talvez, em relação aos idosos, haja um desafio maior, uma dificuldade maior, por conta dessa necessidade de inserção no ambiente virtual, familiarização com tecnologia, etc. O que, de certa maneira, também não deixa de ser aqui um desafio para nós, porque quando a gente fala do idoso, a gente fala de alguém que tem ali uma dupla proteção do Estado. Não é? Quer dizer, tem o Código de Defesa do Consumidor, quando aperfeiçoada a relação de consumo, tem o Estatuto do Idoso, e em relação a essa proteção, tanto para as crianças quanto para os idosos, nós temos ali aquele rótulo, não é? Aquela questão falando do hipossuficiente, do vulnerável. O consumidor, de um modo geral, ele já tem essa característica, não é? Porque ele não está em pé de igualdade com o fornecedor. Então, haja vista essa desigualdade, ele é hipossuficiente, ele é vulnerável, ou seja, ele merece uma proteção maior e melhor por parte do Estado. Quando a gente coloca nesse consumidor, o consumidor idoso, assim como a criança, em algumas doutrinas, inclusive, falam do hipervulnerável, não é? Então, é aquele consumidor que tem essa necessidade mais aflorada ali, essa necessidade de proteção mais presente. E aí, então, vem o nosso desafio. Eu penso que nessa questão do mercado de trabalho, nós tínhamos que repensar tudo isso e, na verdade, agir de forma contrária, né? Quer dizer, não de tirar a pessoa... Mas de absorver e equilibrar entre a experiência e a juventude. Até porque essa experiência é que deve, isso não tem preço, né? Quer dizer, ser transmitida àqueles que estão chegando. Então, não é tirar do mercado de trabalho, mas é aproveitar para que estes idosos possam transmitir todo o conhecimento que adquiriram ao longo da vida aos que estão começando. Se você me permite, Nathalie, hoje nós temos essa visão de que o idoso é difícil o mercado de trabalho.
Mas em 2005 nós temos um censo que 16% tínhamos no mercado de trabalho 16% de idosos. Em 2060, a previsão são de 58,4% de idosos inseridos no mercado de trabalho. São 4 décadas. Mas você fala assim, 4 décadas. Sim, é o rapaz de 20 anos hoje. Exato, que está envelhecendo. Em 2060, ele será idoso e ele estará inserido no mercado de trabalho. Então, você veja, em 2060, nós teremos mais de 50% da população idosa, inserida no mercado de trabalho e mais de idosa. 60% idoso, segundo o IBGE. Exatamente. Então, nós precisamos ter políticas públicas para nos adaptarmos a isso. Porque o idoso, as pessoas falam, o idoso não é tão distante. Sim. Daqui a pouco seremos idosos. E assim sucessivamente. Você fala para uma pessoa de 20 anos, daqui a 40 anos você vai ser idoso? Mas Nossa, 40 anos. 40 anos. São 4 décadas. Passa muito rápido. Muito rápido. Então, nós precisamos ter políticas públicas para nos preocuparmos com isso. Falando nessa questão da hipervulnerabilidade que o Rafael Quaresma citou, doutora Thelma, talvez o desafio de se conhecer e de conhecer os seus direitos quando se trata do idoso, principalmente com relação à violação de seus direitos físicos, muitas vezes, é porque essa agressão ou esse desrespeito acontece no seio familiar? Sim. E aí é mais difícil do que, por exemplo, uma relação fria de consumo? Sim, porque eles não denunciam. Porque assim, veja bem, você vai denunciar o seu filho que bateu em você, né? Mas você mora com ele. E aí, seu filho vai ser preso, você vai para uma LPI? Não, não vai, porque não tem condições de pagar. Ou se você denunciar, quando ele volta e agride novamente. Então, existe um círculo vicioso nisso. Como quebrar? É difícil, é muito difícil. Nós estamos tentando buscar políticas públicas para poder tentar resolver. Nós tentamos conscientizar os idosos que nós precisamos denunciar. Eles não podem ter medo, principalmente de seus familiares, de onde advém o maior número de violência. Embora seja novo, 15 anos, seja um código jovem, ele segue atualizado porque a gente vê que a sociedade muda tão rápido, está se transformando numa velocidade. O código hoje ainda segue atual? Segue, ele segue. O código não, o estatuto. O estatuto. A nossa impressão é que ele não segue. Existem problemas que não são resolvidos, mas é por falta da denúncia. Se você não denunciar, o poder público, ele não pode tomar providência. Se o idoso não denunciar a um conselho municipal, denunciar a delegacia do idoso, denunciar ao Ministério Público, nós não podemos tomar providência, nós não podemos fazer nada por esse idoso se ele não pedir ajuda. Então, nós temos essa sensação, ele não está atualizado, ele está defasado. Mas não é questão disso, é questão de que não há denúncia. Rafael, a gente está falando aqui um pouquinho de direito, acabamos de sair aqui um pouquinho a respeito dos idosos, que é um caso bastante delicado, é muito mais do que violação de direito, muitas vezes é violação da integridade física, psicológica, é uma violência da vida. É uma violência sem tamanho. Agora, voltando aqui um pouquinho ao Código de Defesa do Consumidor, hoje em dia, quando a gente busca uma prestação de serviço, geralmente a gente ouve a orientação, busque com referência. E mesmo buscando com referência, às vezes dá errado e a pessoa acaba sendo vítima de um golpe. Como se prevenir desse golpe? Quais são os direitos no caso de uma pessoa contratar um prestador de serviço, como, por exemplo, um instalador de ar-condicionado, um instalador de carpete de madeira, e ele não entregar? E a pessoa pagar e não receber pelo serviço? Aí já está um ponto, não é? Quer dizer, de pagar antes da prestação de serviço. Vamos deixar as coisas na ordem natural, que seria primeiro o prestador executar o serviço e depois o consumidor efetuar o pagamento, né? Esse é um aspecto. O outro, é claro, e que não é um hábito do brasileiro, do consumidor nosso aqui de um modo geral, que é o de agir na prevenção, né? Então, o consumidor, o cidadão de um modo geral, porque eu acredito que isso não ocorra apenas nas relações de consumo, mas ocorram de um modo geral, não é muito comum, a doutora Thelma como advogada também vivencia isso, enfim, sabe, das pessoas procurarem, por exemplo, os advogados depois que o problema já aconteceu. Olha, eu comprei o imóvel, mas não vi, mas isso não é verdade? A prevenção não existe. Pois é, diferente de outros povos, não é? Mais evoluídos que o nosso, talvez, que eles... Eu me lembro, tinha um comercial que
o consumidor ia comprar um carro e ele... Você viu, você lembra, né? A gente acho que até comentou aqui uma vez. Eu lembro desse comercial. Mas, enfim, o vendedor abria a porta, entrava o consumidor, o mecânico, o segurador, o advogado, quer dizer, ele levava todo mundo porque queria comprar um carro, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas precisava dessa boa prática de nos anteciparmos ao problema, não é? Porque é muito mais barato, muito mais fácil resolver na prevenção do que agir depois na repressão ou, enfim, na correção disso que já aconteceu. As conciliações, elas têm tido êxito nesse sentido, Rafael? De um modo geral, sim, não é? Hoje a gente tem essa prática muito incentivada pelo Código de Processo Civil, tanto que o PROCON está junto com o Sejus, que é aqui em Santos, né? O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que desempenha muitas tarefas, e todas elas muito importantes, mas uma delas em especial, que seria aquela fase pré-processual, inclusive permitindo essa intermediação e essa conciliação antes mesmo do ajuizamento da ação. E lá no PROCON nós temos também as audiências de conciliação, que no total, no geral, somadas as cartas de informação preliminar, a primeira fase e a conciliação, a gente tem um percentual de mais de 80% de resolutividade. Eu ainda na semana passada participei de uma reunião com a doutora Natália, juíza do Sejus, que a gente estava acertando ali uns ajustes dessa nossa parceria, e ela falou, eu vi na pasta dela, eu falei, são os acordos do PROCON, né, que a senhora vai homologar, porque aqui há a homologação dos acordos frutíferos do PROCON por parte do Poder Judiciário e por parte do Sejus. Ela falou, sim, temos 13 ou 15 aqui. Eu falei, olha, tudo ação a menos para o judiciário. Ela, doutor, sem dúvida, porque é justamente isso. Ali a gente funciona como um filtro, acaba reprimindo. Mas nessa questão dessa precaução, Nathalie, é claro que o risco sempre vai existir. O que a gente tem que fazer? Tentar minimizar o risco. Então, essa prática de pagar para depois receber o serviço está absolutamente fora. Desconfie, inclusive, desse prestador. Exatamente. Mas, se o prestador exige, não um sinal até vai lá, não é? Também não é razoável exigir que ele antecipe recursos próprios para depois receber, correndo ele por completo risco, e se o consumidor não paga, não é? Mas o bom senso diz que você vai efetuar o pagamento depois da execução do serviço. Então, desconfie desse prestador, por exemplo, que exige a totalidade, a integralidade do valor antes mesmo da execução do serviço. Outra coisa, hoje está muito fácil, a gente falava há pouco dessa questão das informações, aquele que está familiarizado com tecnologia, vai nas redes sociais, vai na internet... Reclame Aqui é ótimo, né? Tem muita gente do PROCON que é contra o Reclame Aqui. Eu sou favorável. Eu sou muito favorável até porque eu acho que ele não faz sombra ao PROCON. Claro, pelo contrário, ele une esforços. Mas ela grita. A gente, quando fala em reunião de sistema, disso, daquilo, o pessoal é reticente ao Reclame Aqui. Eu sou adepto, favorável, não vejo problema nenhum. E é uma boa ferramenta ali. É um termômetro. Quer dizer, você olha ali, você tem o ranking online do PROCON, do de Santos, do estadual, enfim, olha lá também como é que está e veja no Poder Judiciário. Quer dizer, se nesses 3 termômetros a coisa apontar para algo ali que já te chame a atenção, muitas reclamações, não faça. E lembre sempre de uma máxima, que o problema não é ter problema, o problema é não resolver o problema. Exato. Porque o fornecedor que cria eventualmente um problema ao consumidor, mas trata de resolvê-lo, está liquidada a questão. Exato. Agora, ter problema e não dispensar a atenção necessária, portanto não resolver o problema, isso sim é que frustra as legítimas expectativas do consumidor. Os idosos ainda são muito vítimas de golpes? Muitos. Não só os idosos, né? Mas muitos. Eles são mais vulneráveis, eles se sentem mais vulneráveis, eles são mais facilmente coagidos. Eu acredito que eles têm mais boa fé. Então, malícia? Menos malícia, eles ainda acreditam no ser humano. Então, eles acabam sendo mais enredados por esses golpes. Principalmente os golpes por telefone de financiamentos, cartão de crédito, banco, senha, golpes... Não passe seus dados por telefone, Não passe seus dados por telefone, não dê informações, mesmo chegando... eu costumo falar, os meus idosos do Conselho Municipal, eu falo isso todo dia, todas as vezes, todas as reuniões, eles devem estar cansados, mas eu falo sempre, porque sempre tem algum novo lá. E eu falo, não passe informações por telefone, mesmo na agência bancária, aquelas pessoas que estão ali na frente, não dê o cartão na mão, não digite a senha no banco, na frente,
né, doutor Rafael? Sim, sim. Entre na agência, fale com o gerente. Pegue a senha, seja atendido pessoalmente. Não pode dar essas informações, porque eu falo que eles trocam muito rapidamente os cartões e a pessoa nem percebe que aquele cartão que ele está voltando para casa não é dele. Não é dele. Então, ele digitou a senha, ele entregou o cartão e quando ele for ver a aposentadoria que estava na conta não está mais. Então, assim, tome muito cuidado. Por favor, não dê informação. E veja, não só essa questão dos golpes que acontece com maior frequência aos idosos, mas até esse assédio que eles sofrem. A gente viu recentemente, isso é realidade nos PROCONs e certamente em relação ao Conselho do Idoso, enfim, essa política para o idoso, do que as financeiras fazem em relação à concessão de aposentadoria. Exatamente. Quer dizer, um assédio do camarada receber lá, sei lá, 20, 30, 40 ligações e chegarem até ele sem que ele tenha fornecido os seus dados, né? Quer dizer, então quando a gente pensa em privacidade dos dados, etc., nada disso existe. Sem que ele conheça a financeira, ele nem conheça aquele banco. Exato. Ou como disse a doutora Thelma, né? Quer dizer, a gente tem a lei no papel que é muito bonito, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso, a nossa Constituição, mas que na prática, não é? Porque se eu pensar, bom, o artigo 5º fala da privacidade, lá o sigilo dos dados, como é que eu tenho ainda mais numa era como a nossa. Pois é. Né? E o que acontece com os consumidores? E esses consumidores, então, hiper vulneráveis, não é? Acabam, muitos deles, tendo empréstimos contraídos sem que eles saibam efetivamente o que está acontecendo. Eu já recepcionei caso aqui no PROCON da pessoa ter, a gente fala da margem lá consignável de 30%, eles fazem isso em financeiras distintas, não é? Não os idosos, consumidores idosos, as financeiras que têm uma ganância por lucro absurda, não é? A ponto de comprometer 80% da renda do consumidor. Quer dizer, como é que você vai... Que absurdo. Né? Como é que você vai dar continuidade à vida dessa pessoa? Como é que você vai honrar uma vida digna dessa pessoa? Exato. A gente faz um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho com o PROCON sobre a questão da inadimplência e vamos falar um pouquinho mais sobre o trabalho feito pelo Conselho do Idoso. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa e agora abrimos espaço para as notícias que são da nossa região. A UPA da Zona Noroeste, depois de um atraso de uma semana, já está de portas abertas. O novo equipamento de saúde deve proporcionar mais qualidade e conforto para os moradores da região, além de ser uma alternativa para desafogar a UPA Central. A unidade fica na Avenida Jovino de Melo, bem ao lado da delegacia. Ambiente moderno, equipamentos novos, 20 leitos, tudo 100% climatizado. A capacidade é para mais de 550 atendimentos por dia, 20% a mais do que no antigo PS. 150 profissionais vão atuar aqui, sendo que 42 são médicos. A UPA da Zona Noroeste vai ser administrada por uma OS, Organização Social. O investimento foi de quase 5 milhões de reais. A unidade de saúde foi entregue hoje em uma solenidade que contou com a presença de vereadores, secretários, médicos. O prefeito Paulo Alexandre destacou que os moradores da Zona Noroeste não vão mais precisar ir até a UPA Central para buscar atendimento. Todo o sistema de saúde municipal vai ser beneficiado. Vamos atender aqui mais gente, né, com as especialidades, com as consultas médicas. Muda fundamentalmente a qualidade. Esse prédio foi projetado para ser uma unidade de pronto atendimento. Então nós vamos ter aqui ambientes climatizados, ambiente monitorado, somente 2 câmeras de monitoramento aqui em todo o equipamento, acessível, enfim, com uma qualidade diferenciada, que é o padrão que nós estamos implementando em toda a cidade. Até o final do ano vai estar pronta a UPA da Zona Leste, que vai ser colocada em funcionamento em 2020. Com isso, nós vamos concluir uma série de investimentos que vai permitir à cidade ter 3 UPAs, não tínhamos nenhuma, vamos ter 3 UPAs, o hospital para dar retaguarda para essas 3 UPAs, fora o investimento na atenção básica, as policlínicas que estão sendo construídas em toda a cidade. Foram mais de 10 já entregues e a próxima, inclusive, vai ser entregue aqui na Zona Noroeste, que vai ser a policlínica do bairro da Areia Branca, né, que vai ser concluída ainda esse ano. Esses investimentos são os maiores investimentos feitos na saúde do município de Santos, estruturando a atenção básica, urgência, emergência e a saúde hospitalar. Sem dúvida nenhuma, a população da Zona Noroeste merece e estava carente da UPA, que ali está e que abriu as portas ontem. Nós vamos acompanhar
o atendimento e a qualidade desse atendimento prestado a esse morador, até para que ele se convença de fazer uso do equipamento e não buscar atendimento, por exemplo, na UPA Central. E assim, dessa forma, com esses investimentos, a gente consiga tentar equilibrar o sistema de saúde, que não é só em Santos que é um desafio, é em toda a nossa região, porque ainda não se tirou da gaveta o debate efetivo da saúde metropolitana da Baixada Santista. E os alunos da ETEC Escolástica Rosa vão estudar em espaços provisórios. Quem tem as informações é o repórter Carlos Lopes. Durante a aula inaugural nesta segunda-feira de manhã, aqui na ETEC Aristóteles Ferreira, no bairro Aparecida, os alunos foram comunicados sobre os locais provisórios das aulas de cada turma. Segurança do trabalho na ETEC Aristóteles Ferreira. Ensino médio técnico, administração e logística na FATEC a partir de amanhã. Os demais cursos nos 2 campos da Unifesp em Santos. Mas ainda não se sabe quando começam as aulas. Até o ano passado, as turmas estudavam no Escolástica Rosa, na Aparecida. O prédio teve que ser desocupado por determinação do Ministério Público do Trabalho, por causa de graves problemas estruturais. No fim de janeiro, o telhado do galpão de um prédio anexo desabou após fortes chuvas. Ninguém se feriu. O imóvel pertence à Santa Casa de Santos, que entrou na justiça com uma ação porque o Centro Paula Souza não cumpriu uma determinação da justiça para rescindir o contrato de aluguel. Carlos Lopes para Santa Cecília TV. Bom, vamos lá. Estamos quase em março. O problema da Escolástica Rosa não aconteceu o ano passado. Esse era um debate que já vinha de anos. Aquele prédio que, graças a Deus, foi desocupado e que, quando caiu o telhado, não tinha absolutamente ninguém, já deveria ter sido alvo de atenção das autoridades, dos proprietários há muito mais tempo. Agora, o que é mais revoltante é o que o Carlos Lopes disse aí. Além dos alunos serem remanejados para locais provisórios, cada um para um canto, não se sabe quando as aulas vão começar. E aí a gente fica aqui discutindo a importância da educação para a formação de futuros profissionais. É brincadeira, né? E estamos de volta com os nossos convidados. Hoje recebemos o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma, e a advogada Thelma Aulicino. Você pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. É brincadeira, né? Você assistir uma reportagem como essa. Nós estamos falando de cursos técnicos, que são hoje considerados as principais carreiras do futuro. Estamos falando de uma escola que era referência na formação de técnicos aqui na nossa região, que os alunos não têm previsão de quando começam o estudo. É verdade, é triste, não é? A importância, ela não tem que estar só no discurso, não é? Ela precisa estar na prática ali, enfim. Então, essa questão do planejamento, a falta dele é nociva em todos os aspectos, né? Seja na questão da educação, da saúde, enfim. E como a gente sabe também, já temos tantos problemas, não precisamos de mais, não é? Então, esses que eram bombas relógio ali, eram situações já anunciadas, poderiam ter sido pensadas uma alternativa antes. Então, essa questão que passa aí como se fosse, não sei, um improviso, algo nesse sentido, pega muito mal aos alunos, enfim, aqueles que precisam e que buscam nessa prestação de serviço, enfim, nessa questão da educação, um futuro melhor, enfim, uma ascensão natural. Então, é triste a gente se deparar com situações como essa, reportagens como essa, porque poderíamos aqui estar talvez noticiando, como fizemos aí a questão da UPA, não é? Noticiando os novos espaços que foram pensados. E o início das aulas, né? E o início das aulas, exatamente. É isso que os alunos esperam e é isso que, numa ordem natural das coisas, deveria acontecer. E é isso que o Estado deve prover, né? Nós estamos falando de ETECs. Exatamente. É muito importante essa prevenção. Foi o que nós estamos falando desde o começo do programa. Tem que existir a prevenção. E já sabíamos que isso ia acontecer. Então, deveria ter sido feito algo efetivo para que os alunos não ficassem sem essas aulas tão importantes. No prejuízo, né? No prejuízo. Vamos falar um pouquinho da relação
de integração que existe entre PROCON e Conselho do Idoso. Como é esse diálogo, Thelma? Excelente. Nós temos uma excelente relação. E qual é a importância, né? Sim, é de extrema importância. Nós temos uma excelente relação. O Conselho Municipal de Idoso é um órgão deliberativo, ele é consultivo, ele é fiscalizatório e nós precisamos muito dos outros órgãos da Prefeitura, principalmente o PROCON, para estarmos ao nosso lado, ao lado do Conselho Municipal do Idoso. Bem como Ministério Público, Delegacia do Idoso, nós precisamos trabalhar lado a lado, juntos, ter essa interlocução, porque o Conselho Municipal do Idoso, ele nada mais é do que uma ferramenta para ter essa ponte entre o idoso, sim, sociedade civil e poder público. E nós precisamos estar atentos. Por isso, sim, eu venho aqui, inclusive, a público agradecer ao Dr. Rafael pelo brilhante trabalho que tem realizado à frente do PROCON e tem nos atendido sempre prontamente a todas as demandas, que não são poucas, nós estávamos falando há pouco sobre isso, e ele prontamente responde, ajuda e está sempre disposto a tentar sanar os problemas. E nós precisamos dar essa resposta à sociedade, principalmente ao idoso, porque as demandas chegam e não adianta falar para eles, olha, nós vamos resolver. Não, nós precisamos efetivamente resolver. Até para que eles acreditem nos direitos que eles têm, né? Exatamente, para eles buscarem, porque se nós respondemos o segundo, o terceiro vai vir e vai resolver e vai responder. E vai vir denunciar, porque se nós deixarmos num canto, nós vamos perder a credibilidade. A sujeira continua sendo varrida para debaixo do tapete. Exatamente, nós perdemos a credibilidade. É importante essa relação harmoniosa, né, Rafael? Para que os idosos, de fato, possam estar protegidos nessa fase que é uma fase diferente da vida, a gente não pode negar. Não, sem dúvida. Veja, quando a gente fala de poder público, a gente sabe que o cobertor é curto, não é? Então, se os órgãos que nós temos, inclusive aqui com a participação do Conselho do Idoso, enfim, se nós dividirmos forças, aí que nós não conseguimos avançar em absolutamente nada. Então, essa junção de esforços, seja com o Conselho do Idoso, temos a Coordenadoria do Idoso, que por coincidência faz parte da mesma estrutura administrativa da Prefeitura, não é? Hoje, na Secretaria de Desenvolvimento Social, nós temos muitos departamentos, aqueles que já existiam antes na estrutura da Secretaria de Cidadania, é o Departamento de Cidadania, sim, e o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, e no Departamento de Cidadania você tem ali as coordenadorias que prestam políticas públicas em relação à pessoa com deficiência, igualdade racial e também tem a questão do idoso. Então, essa interlocução harmoniosa que é fruto também da dedicação, do trabalho, da atenção dispensada pela doutora Thelma, tem como objetivo, obviamente, alcançar essas necessidades dos idosos, não é? Lá nós temos um espectro maior, que é o do consumidor, sim, que entre o idoso, nós temos boas parcerias também com a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, com o Daniel, a questão do selo acessível. Sim. Temos insistido numa agenda que tem dado retorno de forma muito lenta, é verdade, mas isso começa a acontecer em relação às empresas, às companhias aéreas, para a acessibilidade do site, porque assim como algumas dificuldades que os idosos têm, que para nós não é realidade, porque não somos idosos ainda, não é? As pessoas com deficiência têm também. Então, lógico. Eu me reeduquei, por exemplo, participando de grupo de WhatsApp em que está o Daniel, que é cego, e a pessoa sim, posta a foto e ele fala, bom, vocês postarem o que tem aí? Porque se ninguém descrever, não mandar mensagem para ele, ele não sabe, porque sim, ele não enxerga. Sim. Não é? Então, algo que para a gente passa absolutamente despercebido é uma realidade para uma pessoa sim, com essa deficiência, não é? Então, nesse aspecto, a compra, por exemplo, de passagem aérea, que às vezes é difícil para o idoso, é muito complicado para o cego, para o surdo, enfim, para o mudo, porque se não tem acessibilidade no site, ele falou, eu consigo comprar porque eu já sei qual é a conexão ali, qual é, né, a abreviação, a sigla do aeroporto, mas e os que não sabem? É lógico. Então a gente vem discutindo isso, a Gol é a pioneira nessa agenda positiva, nós tentamos através da ABAR, que é a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, e a Gol é que encabeçou isso. Então a gente espera que esse resultado seja positivo, que é uma mídia muito boa para a empresa, penso eu, claro. Não é? E que dela responsabilidade nós consigamos social, né? passar exatamente para as demais, enfim. Então, essa junção de esforços é excelente. Só para ilustrar rapidinho para o telespectador, não é? Agendas em comum, aqui a questão envolvendo o consumidor idoso da rodoviária que nós temos autuado em relação às
passagens, de né? ônibus. As empresas de ônibus Sim. que precisam fornecer as passagens gratuitamente, isso é um verdadeiro Pandemônio. caos, é um pandemônio, é um parto isso aí para resolver. Questões envolvendo plano de saúde, questões envolvendo empréstimo consignado, que nós falamos, enfim. Então, as agendas são comuns e se elas forem conjuntas, melhor ainda, porque ganha o idoso, ganha o consumidor. Mês que vem tem conferência, né? Temos conferência. Qual é o foco, o tema principal? Dia 21 de março, das 8 às 19 horas, no Teatro do Sesc, entrada pelo teatro. Estão todos convidados, todos os idosos de Santos e da Baixada, inclusive os não idosos, por favor. Nós vamos tratar do enfrentamento da violação de direitos dos idosos, nós vamos tratar dos direitos fundamentais, nós vamos falar sobre educação e nós vamos falar dos conselhos aqui da Baixada, porque nós temos que ter essa interação de todos os conselhos. Bem como lembrou o doutor Rafael, a minha vice-presidente do Conselho Municipal de Idosos é a nossa coordenadora do idoso, a Ana Bianca. Então, nós estamos trabalhando muito para que juntarmos esforços para que isso aconteça. Essa conferência, ela vem a pedido do estadual, do Conselho Estadual, que tem que realizar a conferência deles até agosto. Sim. Então, nós vamos tirar daí propostas para levarmos para a conferência. Por isso, muito importante a participação de todos. De todos. Nós teremos diversas palestras, teremos palestras com a doutora Sandra Regina Gomes, que é coordenadora de políticas públicas de São Paulo, do estado de São Paulo. Nós teremos uma palestra da doutora Lúcia Helena Cordeiro, ela é uma palestrante comportamental, ela vai falar diretamente para os idosos. Nós teremos várias atividades durante o dia e também a votação, a eleição dos delegados que comporão, né, o Conselho Estadual. Então, vamos trazer aí, é muito importante a participação da sociedade como um todo. Está aberto ao público, é gratuito, esperamos vocês a partir das 8 horas da manhã. Rafael, eu quero terminar o programa falando um pouquinho da questão dos inadimplentes. O Brasil ainda é um país com muitos inadimplentes, muita gente ainda tem nome sujo, em virtude de toda a crise econômica que assolou nosso país. E não é nada agradável a situação que muitas vezes é estabelecida pelas empresas de cobrança. Né? O consumidor que ele deve sim buscar os canais de negociação, mas eu acredito, se eu estiver errado, você me corrige, ele não pode nunca ser exposto. Isso é verdade? Sim, isso é verdade, claro. E, na verdade, o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor fala da cobrança de dívidas, né? E, lógico, como teria que ser legítima esse direito do credor, claro, Sim. O credor pode cobrar agora. O artigo 42 impõe certos limites, né? Então você não pode, hoje ou desde 1990, ou mais precisamente desde março de 91, com a entrada efetiva em vigor do Código, expor o consumidor a cobranças vexatórias, expor o consumidor ao ridículo, não é? Ou publicizar, né? Dar publicidade dessa inadimplência a terceiros. Ligações em tons de ameaça, podem? Não, claro que não. Veja, o exercício regular do direito do credor em relação à cobrança pressupõe uma cobrança que não viole essas limitações do próprio artigo 42, não é? Então, se por um lado o credor tem o seu direito reconhecido, legitimado, por outro, esse direito não é absoluto a ponto de permitir a ele, por exemplo, ridicularizar o consumidor, não é? Ou então exercer de forma abusiva esse direito, porque o abuso do direito é proibido, o abuso do direito não é tolerado. Então, essa linha tênue entre o que é exercício regular e exercício irregular, portanto abusivo, precisa ser verificado. Isso vale para o consumidor, como vale também para o idoso, né? Então, claro. Se for ali uma junção de consumidor e idoso, a precaução e a preocupação precisa aumentar. Agora, rapidinho também, quando você fala dessa questão da inadimplência, que é uma realidade que talvez tenha sido potencializada pela crise que a gente enfrentou, não podemos perder de vista um outro aspecto que, na minha concepção, é muito importante, muito relevante, que influencia diretamente essa situação, que é a falta de educação financeira. Né? Quer dizer, você vê de tudo na televisão, nas redes sociais, onde quer que seja, mas você não vê uma educação financeira no sentido de incentivar o consumidor a poupar.
Não é? Então, de incentivar o consumidor a guardar você vê parte na televisão, do ao contrário, você vê na televisão Pra um gastar. monte de convites de para consumo. você gastar, quer dizer, né? Então você gasta o que não tem para comprar aquilo que não precisa, e, enfim. Se endivida cada vez mais. Não é? E reforçando essa ideia de uma sociedade consumista, mas consumista para quê? A troco de quê? Quando se a gente invertesse essa lógica e desse Consumo disciplina consciente, financeira, que é o consumo consciente, esse consumidor, ele se anteciparia a tudo isso, né? Falar, bom, agora eu compro à vista porque eu compro melhor, eu compro de forma, com preço melhor, enfim, as condições são outras, mas o nosso consumidor não tem esse hábito e não está acostumado. Nossa sociedade, né, não está acostumada. Eu quero só aproveitar rapidinho para mandar um abraço, porque a sua audiência mandar. aqui é gigantesca. Pode então, mandar. O Samuca do Mistura, que participou outro dia num programa de rádio lá comigo, está na audiência aqui, mandou um beijo para você, abraço para a doutora Thelma, beijo, tá aí. Samuca. Obrigado pela audiência, hein? E eu queria também te agradecer, aproveitar, porque a Alexia, acho que já está falando aqui no meu ouvido. Eu não estou te escutando hoje, Alexia. Hoje eu não estou ouvindo a sua linda voz. É por isso, mas eu estou ligadinha aqui no relógio e nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Rafael, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Eu espero você no próximo mês para a gente estar falando aí em março sobre a lista negra. Vamos lá, sim. Que vai ser divulgada bem próximo ao dia que a gente comemora o Dia Mundial do Consumidor. Mundial do Consumidor. Muito Estarei obrigada. aqui. Eu que agradeço, é sempre uma honra participar. Um abraço à doutora Thelma, uma alegria. Doutora Thelma, muito obrigada. É sempre um prazer tê-la aqui na nossa bancada, falando e mostrando o trabalho que a senhora faz com tanto amor em prol dos idosos. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite, obrigada, doutor Rafael, por dividir essa bancada, né, conosco tão cedo. E eu queria convidar mais uma vez aos idosos e a população para o dia 21 de março, estar no Teatro do Sesc, a partir das 8 da manhã, para a nossa 10ª Conferência Municipal da Pessoa Idosa. Conto com vocês lá. Sem vocês, essa conferência tão importante não se realizará. Sem dúvida nenhuma. E eu, antes de dar o meu tchau, gostaria também de deixar um abraço a todos de Praia Grande. Eu recebi uma mensagem muito carinhosa do Jair Bauer, lá de Praia Grande, dizendo que nós temos uma audiência muito grande na cidade e, se temos, nós temos também que agradecer. Muito obrigada, audiência. Contem sempre aqui com o Bom Dia Baixada e sigam nos acompanhando por todas as nossas redes sociais. Agora sim, o Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto amanhã com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Durante todo o dia, você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Até amanhã. Tchau.